nós vamos dar início à nossa conversação do Evangelho nesta noite. E André Luiz é um espírito que é um tanto doutrinador, né? E ele escreveu nesse livro, Amanhece, uma lição que chama advertência. Eu acho que vem tanto a calhar para nós todos, porque nós não aceitamos advertência. Nós não aceitamos. Nós precisamos, gente, aprender uma coisa que a doutrina ensinou. Cada criatura tem uma tarefa específica no pão de cada dia, dentro do lar, também dentro da nossa casa de caridade, não é? Nós também temos uma tarefa específica. E todos aqueles que vão se conscientizando, vão assumindo o seu papel. A verdade é que ninguém é dono da casa espírita. Isso, às vezes, faz com que os médios se tornem muito possessivos por tudo. E passam, de repente, a serem os donos da casa. Isto é muito ruim. Tanto para aqueles que frequentam, mas principalmente para aqueles que se dizem donos. Não, a gente tem a função, a nossa função. Eu, por exemplo, tenho bem consciência disso. Eu tenho a minha função. Por isso que na nossa casa, a gente costuma fazer assim. Fulano assume o compromisso de fazer o trabalho do sábado, do domingo, do primeiro domingo do mês, que vai ser domingo agora, próximo, e cada qual vai tendo as suas tarefas. Agora, para isto, as pessoas que fazem o trabalho de coordenação, eles também precisam se dedicar e também precisam se instruir, porque não vale chegar aqui e ficar tudo perdido, não sabe o que fazer. Não, porque vai chegando o momento em que os mentores passam aí a cobrar de mim, que estou na direção. Então, eu sempre falo, quando dizem assim, porque a Isabel, digo, é a mais devedora da casa espírita. Vocês não se assustem e nem fiquem admirados. Eu não faço mais do que a minha obrigação. Eu sou a mais devedora de todos. E se a gente quiser vencer, sabe, muitas vezes em Uberaba, às 9 horas, na casa do Chico, havia um evangelho no sábado. Quando terminava o trabalho da sexta-feira, então o Chico dizia assim, vamos preparar o trabalho para amanhã? E nós ficamos naquela expectativa. Então ele dizia assim, vamos falar da paciência? Nossa, como era importante a gente ouvir falar da paciência, principalmente daquele que exemplifica. Eu vinha para São Paulo. Passava os meses, eu voltava a Uberaba, terminava o trabalho da sexta-feira, ele me olhava e dizia, vamos falar da paciência? 4 vezes em seguida. Aí eu me toquei, que realmente é preciso ter paciência, porque a paciência é uma das virtudes que nós temos que lutar para conquistar, não só como médiuns, mas até no seio da família. Se nós perdermos a paciência no seio da família, em vez de nós colocarmos a paz, nós vamos tirar a paz, porque nós não vamos suportar, sabe, a convivência familiar, porque cada qual, afinal, tem um temperamento. Agora, lembrando um espírito que eu a chamo de Carmelita, com todo o respeito, porque eu sei que não é o nome dela, ela diz para mim assim, mas quem é que quer seguir Jesus? É você ou é tua família? Se é você, exemplifique, começando pela paciência. A paciência nos leva a ter tolerância. A paciência nos leva a ter persistência. A paciência, companheiros, nos leva, sabe, a ir angariando amigos. Às vezes, de um inimigo, a gente faz um amigo. Porque tem que aprender a ter a paciência. Porque se nós formos falar tudo que vem, nossa, nós vamos criar uma antipatia em volta de nós tão grande, sabe? Que nós é que vamos, de repente,
lutar com vibrações negativas que vêm de pessoas contra nós. Nós vamos formando adversários. E isto é muito ruim. André Luiz conta que lá no plano espiritual, ele já estava assim, levando tantas lições. Primeiro, porque ele ficou 8 anos no umbral. Segundo, porque ele escutava lá no umbral, passava aquelas entidades muito escuras e dizia para ele, suicida. E aquilo ele estremecia, como? Mas isso daí é uma injustiça. Eu sempre gostei da vida, jamais eu sou suicida. Depois, quando resgataram ele lá do umbral, depois de 8 anos, quando ele chegou em nosso lar, a primeira coisa que ele quis saber, por que suicida? Foi quando mostraram para ele que ele adquiriu um câncer intestinal devido à bebida. Ele não nasceu para ter aquele câncer, foi naquela encarnação que ele adquiriu o câncer intestinal. E depois, quando ele se recuperou, porque ele ficou doente lá, 8 anos ele ficou carregando aquele câncer abdominal e sem higiene nenhum, perdido naquelas trevas, cheio de mau cheiro, porque cada espírito é portador, sabem, gente, de uma energia. Cada qual tem a sua característica, cada qual tem o seu cheiro, sabia disso? Então, esse espírito já em nosso lar, ele começou a sentir que a vida não é como ele pensava. Realmente ele foi culpado, porque ele bebia muito, não é? E a gente não sabe se deve até obedecer o médico, porque o médico fala assim, 1 copo por dia. Mas se nós desenvolvermos a célula, nós não vamos tomar 1 copo, nós vamos tomar 1, 2, 3, 4, 5 garrafas. E depois, quando passa a bebedeira, nós queremos mais. Então, a gente não pode, nós não sabemos quem somos. Se nós temos a predisposição, melhor nós não entrarmos nisso. E para saber, não tem como. Então, melhor esquecer. É melhor nós tomarmos quentão, feito de gengibre, com bastante fruta. Pronto. Né? Abre as cordas vocais e nos ajuda. E esquece. Hã? Não, é sem pinga. Então, eles falam que é crentão, não é quentão, é crentão. Então, veja bem, André Luiz lá também ficou muito decepcionado, porque ele quis atuar como médico. Quando uma enfermeirinha lá veio conversar com ele, alto lá, eu sou médico, você não. E ele foi agir como médico aqui da terra, pobrezinho. Ele fez o paciente ficar pior, porque lá o que vale é aqui e aqui. E isso ele estava longe de entender, sabe? Então, essas coisas nos levam à reflexão. O que é a vida, gente? O que é a vida? A vida, ela é cheia de paciência, porque também ele teve uma decepção enorme. Ele queria saber por que ninguém orava por ele. Todo mundo ia lá agradecer, né? Via, tinha um aparelho lá que dava até para ver quem estava fazendo oração. Por que ninguém rezava para ele? Ele foi lá, ele entrou numa fila para perguntar. Havia uma senhora muito pobre, e que ele atendia o marido. Ele confessa no livro, para ficar livre daquele paciente. Então, ele corria fazer a receita. Não é o caso do senhor, né, doutor Tsoneu, e nem do doutor Marcos, e nem do doutor Lima. Esses aí eu assino embaixo, viu? Porque Paulo fala, vós sois minha testemunha, pois eu sou. São criaturas maravilhosas e que eu agradeço muito a Deus, viu? E por essa companheira que é a esposa do doutor Tsoneu, que, nossa, é uma verdadeira cristã, que eu aprendo muito com ela. Então, ele só tinha uma pessoa, ele ficou muito decepcionado. Mas, de repente, ele levou uma lição pior ainda. Ele encontra lá um espírito que ele conheceu aqui na Terra. Essa entidade estava toda envolvida em trabalho. Irradiava alegria, persistência, toda feliz. E ele lá, cheio de dúvida, cheio de impaciência, né? Então, ele falou, meu Deus do céu, olha quem que eu estou encontrando. E que vergonha. Ele pensou, dou um passo para frente e 2 para trás.
Ele resolveu enfrentar. Ele disse, eu queria te pedir desculpas. Por desculpa por quê? Disse o outro. Ele disse, porque meu pai, ele foi fazer uma cobrança judicial. E a sua família, não é? Devia muito para o meu pai, e meu pai não perdoava. Então, naquele dia, a tua mãe pedia, por favor, o piano não. Pois ele fez questão de tirar o piano. Olha a vergonha. O pai de André Luiz não conseguiu perdoar. Agora, interessante é que o filho, que era André Luiz, estava do lado incentivando o pai. Não perdoa mesmo, tira mesmo, e pronto. Quem deve tem que pagar. Era essa a teoria. Olha a vergonha que ele passou. Então, esse espírito disse para ele, que vergonha. Não é uma vergonha? O que adiantou o título de médico? Agora, vocês querem saber que eu acho assim uma vergonha maior ainda? Ele é Carlos Chagas, o companheiro, né, o discípulo de Oswaldo Cruz, o sanitarista. Então, além de tudo, ele deixou ainda no nosso país gravado o grande médico que foi. Mas, infelizmente, ele não valorizou tanto a profissão como deveria, né? Então, a gente tem que aprender o que? A ter paciência. Porque nós corremos o risco, no plano espiritual, de alguém chegar perto de nós e falar. Nem precisa falar, basta olhar. A nossa memória lá é muito rápida. A gente lá não tem Alzheimer. Então, a gente vai lembrar. Bem que eu queria esquecer, mas tem que lembrar. Opa. Se você não acredita na necessidade de advertência para a execução exata de suas tarefas no mundo, observe o trânsito da sua própria cidade. Antes de tudo, em qualquer via pública, você é obrigado a refletir na segurança de todos, de modo a sustentar a tranquilidade própria. Meu Deus! Olha, eu acho que quem dirige em São Paulo tem uma frase que é correta. Dirige em qualquer lugar do mundo. Dentro desse Brasil, então, vocês nem imaginam. A gente que tem oportunidade de conversar, de ter amigos nesse Brasil todo, vou contar para vocês. Meus companheiros de Uberaba dizem assim, o trânsito de Uberaba está como São Paulo. Eu digo, é. Eu não vou contrariar, né? Mas que está longe, dá para atravessar o óleo e ainda atravessar uma avenida larga que tem lá. Agora, os mineiros são mais imprudentes, viu? Aqui, eu acho que São Paulo tem tanta coisa de advertência, é filme, e vem logo as multas, e a gente perde ponto na carteira, vira essa confusão. Mas em Minas não é assim. Então, eu acho que os mineiros correm demais, abusam demais, mais do que nós paulistas. Mas que o trânsito em São Paulo nos coloca à prova, isto coloca. E a melhor coisa, pode acreditar, é a gente não perder a paciência, a tranquilidade. Começa a pensar, né? Ou então até cantar, qual cisnes branco, que é noite de lua. Em seguida, precisará considerar o impositivo da autopreservação, tanto quanto, em muitos casos, deve auxiliar a movimentação correta daqueles que se acham indecisos ou enfermos na pista. Gente, uma coisa muito séria, porque é assim, se nós não nos policiarmos, não ter a tal da paciência, o que vai acontecer? De repente, as leis têm que ser um pouco mais rígidas. Outro dia, uma pessoa jogou uma garrafa de água pelo vidro, e o vento veio para cima do nosso carro. Poderia ter provocado um acidente, porque o susto foi muito grande. E, de momento, você fica, o que aconteceu? Você pode perder, né? Assim, a visão e até bater o carro, que, felizmente, nada disso aconteceu. Mas, então, que tal a gente ter uma sacolinha ali no carro e não jogar papel? Uma vez eu gravei na TV Mundo Maior uma mensagem sobre o papel. Até hoje eu lembro que eu digo, não posso jogar papel, porque eu falei, nem de bala. Não é melhor pôr uma sacolinha ali
e nós irmos colocando a nossa garrafa de água, nossos copos, papel, enfim, tudo que nós quisermos desfazer, põe ali. Depois a gente põe para o lixeiro levar. Eu acho que aí nós começamos a disciplinar e ser assim cidadãos, que afinal para o 3º milênio, não é? Na quarta-feira, eu participei lá na Câmara dos Vereadores. Gente, foi um trabalho que, olha, foi maravilhoso. O vereador Calvo, que muita gente conhece, o filho do Dr. Calvo, ele lançou uma bandeira contra o aborto. Ele foi de uma felicidade tão grande que vocês não têm ideia. Ele passou slide, não, filme, não é slide não. Ele passou assim no vídeo, sabe, a respeito do aborto. Mas foi assim incrível as situações que nós vimos. Inclusive, ele colocou um americano que era abortista, um médico. Ele perdeu, pobre criatura, esse médico perdeu a noção de quantos abortos ele praticou. Passou até no Fantástico. Ele perdeu a noção. Mas, de repente, ele começou a passar mal em determinadas situações. E, em tempo, ele percebeu também que a mente dele ficava sempre naquele momento. Então, o que ele fez? Ele resolveu parar, filmar, dentro do útero da mulher, o que acontecia com o feto, na hora em que ia tirar aquela criança. É impressionante. Sabem por quê? Eles sugam o feto. Mas o pior, eles têm que esfacelar a cabeça para poder tirar. Agora, o que mais impressionou foi o feto querendo fugir. Ele queria esconder, parece que ele encolhia, ele queria esconder. Implacavelmente acontecia o aborto. E o Dr. Calvo estava explicando que isso é Deus. Ele explicou desde o momento, não é, do espermatozoide até a hora do óvulo. E engraçado, uma coisa que ele fixou, porque a mulher tem 2 trompas. Ele disse, gente, pelo certo, deveria o espermatozoide correr na direção das 2 trompas, só na direção de uma. E somente um é que dá conta de perfurar o óvulo. Isto, ele falou que a ciência não consegue explicar. Então, diante do que ele falou, está aí explicado a doutrina espírita. Porque lá também estava o doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um pesquisador. Ele é doutor, ele fez o doutorado, né? Na USP, ele é professor e também na Escola Paulista de Medicina. Eu gostaria tanto de ouvir esse médico, porque nós tínhamos um tempo determinado para poder falar. Ali, ninguém falava da reencarnação. Do meu lado, estava um pastor da Igreja Universal, que eu fui obrigada a dizer para ele, até que o senhor é simpático. É. E ele falou, e até que a senhora não é do demônio. Eu digo, não. Somos até bons amigos. Então, esse pastor, eu disse para ele, eu vou dar meu tempo para o doutor Sérgio. Eu ia falar afinal. Sabe por quê? Eu ia falar da reencarnação. E ali estava o padre, né? Estava nas arquibancadas lotada de estudantes, adolescentes. E o doutor Calvo até pediu desculpa para os adolescentes. Por quê? Eles hoje, com 12, 13 anos, eles estão ficando. Sexo está correndo à solta. E o corpo nem está preparado. Mas mesmo assim não justifica o aborto. Então, eles falaram a respeito da responsabilidade dos pais. Então, quando eu disse para o pastor, eu vou levantar e vou dar meus minutos para o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele falou, você vai fazer isso? Vou. Ele falou, também vou. Aí eu levantei, fui lá no presidente da mesa, que era o doutor Calvo, e falei, a minha parte eu dou para o doutor Sérgio, para que ele tivesse um pouco mais para falar. E depois eu vou convidá-lo para vir um dia aqui falar com vocês. Sabem por quê?
Gente, ele é pesquisador. Ele, quando pesquisava, eu o conheci em Uberaba. Mas ele era bem mais jovem, né? Magro, hoje ele está mais obeso. Então, ele abre a cabeça do cadáver e a glândula pineal, que André Luiz fala muito nessa glândula, ela tem uma função. Ela vamos dizer, que dá o libido no ser humano. Só que essa glândula, ela também faz com que a pessoa vive 2 vidas simultâneas, porque o emocional do adolescente vem à tona. É por isso que o emocional de um adolescente é tão conturbado. Até cria-se uma frase, não é adolescente, é aborrecente. Porque, na verdade, nós todos passamos por isso. É aquela indecisão para tudo, é angústia para tudo, a criança fica mais agressiva, enfim, é uma fase difícil. E o doutor Sérgio descobriu que, abrindo a cabeça do cadáver, nessa glândula pineal, ele encontrou algo diferente. Era como que cristais. Eram uns grãos que parecia cristal. Quanto mais mediunidade a pessoa tem, mais cristal ela tem. Por isso, eu estou revelando para vocês uma coisa que as pessoas não sabem. Chico tinha dito o seguinte: quando eu partir desse mundo, coloca os guardas no meu túmulo por 72 horas. Sabe? Aí ele completava: eu vivi para a humanidade, mas o meu corpo a mim pertence. Eu quero que volta intacto para a natureza. Por isso, porque a curiosidade daqueles que pesquisam é muito. Porque se um médium tão vulgar como nós, não é? Tem cristal, imagina a cabeça do Chico. Devia ter um cacho de uva, aquela uva Itália, de todo. Não é? Porque tinha tudo que é mediunidade, a gente via nele, né? Então, eu falo para vocês que tudo isto vai nos dando uma segurança imensa da nossa religião. Porque ali, naquele, vamos dizer, entre aquelas pessoas ali da sociedade, lá da Câmara dos Vereadores, nenhum conseguia chegar após, porque o doutor Calvo falou, isso a ciência não explica. Quer dizer, só a doutrina espírita, ela vai além. Ela vai mostrar que a gente não é criado no momento em que esse espermatozoide perfura o óvulo. Deus não criou ali naquele instante. Ele guiou. Porque lá no plano espiritual, existem sociedades, mas todas muito bem equilibradas e muito bem organizadas. Não é que nem nós, não. Que a gente chega, os computadores não funcionam. Você vai no metrô, morre, acaba a força. Você vai fazer... Aqui é muita confusão. A nossa sociedade ela ainda está longe de ser organizada. Então, lá no plano espiritual, existem os ministérios. E existe o ministério da desencarnação. Mas também existe da reencarnação. Então, o espírito está para reencarnar. Ele é adulto. Quando esse ministério, esses espíritos, liga esse espírito no útero da mãe, naquele óvulo, ele vai perdendo tamanho. O organismo da mulher é tão perfeito, sabe? Ele vai filtrando o perispírito daquela criatura que está para reencarnar. E ele vai diminuindo de tamanho. Ele vai passando mentalmente como que uma perturbação e vai adormecendo pouco a pouco. É aí que eu acho muito bonito que André Luiz explica. Porque tem espíritos que demora para perder totalmente vamos dizer, o sentido, né? A consciência. Depende do grau da evolução. Então, quando nós estamos para reencarnar, olha o programa, olha quanto trabalho que nos espera. E nós, o espírito que está para reencarnar, ele vai ajudar a formar aquele corpo com a sua mente, de acordo com a sua evolução. Então, é por isso que na pergunta, acho que 222 do Livro dos Espíritos, eles explicam, o corpo procede do corpo, mas e o espírito?
já existia. Então, convém nós que temos aqui o corpo, aproveitar ao máximo, não é? A nossa vida aqui na Terra. Por isso, eu gosto de ler as lições, porque eu não quero perder nenhuma frase de tão importante que eu vejo. Não pode esquecer os sinais que lhe mostram perigo, pausa ou caminho livre, sob pena de entrar em riscos graves. Em qualquer cochilo de direção, não presidirá do apoio de guardas que se incumbem de vigilância e policiamento. Quanto mais progresso, mais intercâmbio. Quanto mais intercâmbio, mais complexidade no caminho comum. Veja, pois, meu caro, se você até hoje não foi chamado às observações construtivas, a fim de acertar os próprios passos, não se coloque fora da necessidade de advertência, sinceras e amigas, porque você está, por enquanto, na Terra, e o imperativo de ponderação e aviso por parte dos outros em seu benefício pode surgir amanhã. Então, é André Luiz que escreve essa belíssima mensagem, para que nós possamos aceitar as opiniões alheias, até mesmo a advertência. As pessoas que verdadeiramente amamos, nós não podemos viver passando a mão na cabeça. Essa frase ficou tão assim conhecida, não é? Que quer dizer apoiar em tudo. Nós não podemos. Nós temos que entender que a nossa situação de mãe, por exemplo, é ser educadora. De ser professora é educar também a criança para a sociedade, para a vida. É a sequência do seu lar. Ser médium também é parte educacional. Porque nós precisamos, irmãos, de fato de disciplina, muita disciplina. E ver a casa espírita como sequência do nosso lar. Porque é normal nós olharmos aqui dentro para os companheiros até nos sentir bem eufóricos. Pela afinidade que nós vamos conquistando um com o outro. Nós vamos formando uma grande família. Quando chegamos na casa espírita, nós chegamos cansados, irritados, cheios de problemas e, às vezes, sem inspiração. No término do nosso trabalho, nós já mudamos. Parece que estamos mais leves. Até mesmo as pequenas dores do corpo desapareceu. Aquelas dores que são formadas pela tensão. Não é que são dores musculares. Nós conseguimos relaxar. Isto é o que nós vimos. Mas e os espíritos que aí estão? Sugando as energias negativas que quase sempre nós albergamos na nossa matéria. Pior que nós atraímos e seguramos. Isso é pior, não é? Então, ante qualquer situação da nossa vida, mantenhamos a calma. Mantenhamos a paciência. Não vamos nos aconselhar, ou seja, tomar atitude quando o nosso ânimo está assim sobrecarregado, desanimado, ou então quando nós estamos irritados. Não é hora de tomar atitude. Não vamos também querer perseguir, mesmo que nós venhamos a sofrer assim um prejuízo, mesmo que nós venhamos a sofrer calúnias, não tem importância. Entrega para Deus, porque tudo a seu tempo vai se resolvendo. Nós, às vezes, somos caluniados, perseguidos. Entretanto, se nós orarmos pelaquela pessoa, lá na frente nós veremos que temos uma vitória incrível. Porque a lei de Deus, ela está sobre todos, ou sob todos, nós estamos mergulhados na lei universal. E esta lei, esses fluidos, eles se comunicam uns com os outros. Quando nós estamos irritados, nós vamos passar a irritação para o outro. Quando nós estamos calmos, nós vamos passar calma para o outro. Quando nós estamos alegres, passamos alegria, passamos a fé também para os outros. Mas basta, às vezes, uma irritação, uma palavra, para que um incêndio possa se alastrar
inclusive no seio da família, que é lamentável, porque é o nosso reduto aonde nós encontramos a paz. Jesus, certa vez, ele estava junto com seus discípulos, quando um homem, segurando talvez muito fortemente o filho, chegou até ele e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Às vezes ele cai na água, às vezes ele cai no fogo. Eu fui até os seus discípulos e eles não conseguiram ajudá-lo. E Jesus disse: ó raça incrédula, até quando vos suportarei? Até quando estarei convosco? Traga-me cá. Advertiu aquele espírito, e aquela entidade saiu, deixando aquele jovem tranquilo e mais calmo. Sabemos que muitas vezes nós elegemos para nós companhias indesejáveis, que nos estimulam a fazer coisas erradas. Entidades que quase sempre levam a melhor, porque nós vamos sendo derrotados por eles. Mas é numa hora desta que nós falamos: Mestre amado, Jesus, ajuda-nos a compreender, auxilia-nos a nos tornarmos melhores, que possamos silenciar toda vez que formos pronunciar palavras, aonde vai transformar o bom ânimo em desespero. Auxilia-nos a olharmos para os nossos semelhantes e entender que não temos o direito de lhes tirar a esperança e a fé. Ajuda-nos a abençoar aqueles que estão enfermos, mesmo sendo eles criaturas que exigem muita paciência de todos nós. E quando, Senhor, nós vermos os nossos amados partirem para o plano espiritual, auxilia-nos ainda uma vez mais a abençoá-los, e que jamais nós possamos fazer, Senhor, com que eles permaneçam em sofrimento por nossa causa. Dai-nos a força e a coragem para testemunharmos o amor, que lhe devemos o respeito, e sobre esta casa de caridade, que leva o teu nome na vanguarda espiritual, abençoa cada irmão aqui presente, eleve as suas almas, a fim de que eles possam ver a tua luz e perceber que tudo na vida passa, se tornando experiências. Fazei, Senhor, que cada um que estiver enfermo receba tuas bênçãos em forma de saúde. Aqueles que estiverem aflitos, que recebam a tua bênção em forma de tranquilidade e de paz. Aqueles, Mestre, que estiverem desempregados, auxilia-os a irem na direção certa para conseguirem o sustento de suas vidas. Senhor, e que no dia 21 desse mês, nós possamos estar preparados para doar o melhor de nós, em favor daquele que foi o brasileiro mais importante de todos os tempos. Que o Chico, aonde estiver, receba a nossa gratidão. E, Senhor, és o nosso mestre, és o Senhor da nossa vida, e queremos encerrar a nossa fala dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque a ti pertence o poder e a glória, e que em todas as coisas que nos escapar a compreensão,
Faça a tua santa vontade, não a nossa, pois que somente queres o nosso bem, e melhor do que nós sabe o que nos convém. Que a tua bênção e a tua paz esteja em cada coração aqui presente. Continuemos ainda em oração e peça aos médiuns irem para os seus lugares a fim de trabalharem no passe.